Gente, é claro que eu vou falar. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, não é a Laura, assim, que teve na minha mesa de mestrado, que me ajudou a beça. Chang, que é amigo, quase que a gente brincava no berço junto de tanto tempo, né? A Silvia. É um prazer grande estar aqui. E vocês, não é? Vira e mexe, eu estou aqui. E também, eu vou falar, é claro que eu vou falar, mas a minha extroversão exagerada, assim, me disse que é melhor eu ler, não só pela minha extroversão, mas também que hoje em dia eu estou esquecendo metade das coisas que eu ia falar, então eu vou me garantir e ler. Bem, a gente vai falar sobre corpo, né? Ou eu vou ler sobre corpo. Bom. É isso. A minha ideia é que nós temos muitos corpos, né? Somos mais que um corpo. Que corpo temos? Que corpo vemos? Quantos corpos nos habitam? Aliás, são corpos que nos habitam ou somos nós que neles habitamos? Não nos damos conta, mas no nosso dia a dia, mesmo quando falamos do nosso corpo, falamos mais de um corpo que temos na memória do que um corpo que somos nós. Falamos de um corpo da imaginação, aquele corpo que, dependendo das circunstâncias, se altera a cada vez que nele lembramos. Mas se temos uma imagem do corpo na memória, é essa memória, né, que se altera. Temos também uma memória do nosso corpo no próprio corpo, a nossa memória corporal. E essa talvez não se altere. Ela permanece nas marcas, nas tensões, nos nós musculares, nas contrações, nas posturas corporais. Nossa memória pode esquecer muitas das nossas vivências, mas talvez o corpo não esqueça. Por exemplo, podemos ter em nós um corpo bebê que passou fome de leite ou de afeto e que possivelmente nunca mais ficará satisfeito. Será um corpo sempre ávido de alimentos, de afeto, de abraços e de riquezas. E esse corpo bebê, quanto mais tem tudo que lhe faltou, mais de tudo sente falta. São fomes que nunca se saciam. Há então em nós um corpo que já existia antes que soubéssemos que existíamos. Um corpo do qual nunca tivemos consciência. Digamos, um corpo implícito. São corpos que temos encapsulados em nosso corpo. Podemos ir ainda mais longe e imaginarmos ausências ainda mais antigas, aquelas do princípio da vida, muito antes do ego e de qualquer memória, mas que já atuaram num corpo em formação. Podemos pensar num corpo no útero, um corpo ainda só sensações, mas que já recebe os ecos das angústias do corpo da mãe, que já reconhece e responde à qualidade, à tonalidade afetiva da voz do pai, e que se contrai a seus gritos e se solta aos seus sussurros. Um corpo ainda não inteiramente formado, mas que sensorialmente sente, corporalmente sabe da acolhida ou da rejeição dos pais. E assim, talvez comece a desenhar em si, ainda no útero, os primeiros contornos de um arquétipo corporal. Talvez vai tomando forma um corpo que já se prepara para o mundo receptivo ou abusivo, acolhedor ou rejeitador. É possível que construa-se aí a proto-imagem de defesa, posturas, problemas de formação, de crescimento. Talvez comecem a se formar os primeiros desenhos de um medo que um dia viveremos e as predisposições que nos farão buscar no mundo as situações, as emoções que complementem e deem vida a esse nosso enredo. Quando esse pequeno corpo que flutua dentro do corpo da mãe,
Que mistérios aí se comunicam? Que segredos, que ternuras, que medos e ódios se passam através de constrições, contrações, tensões? Que sabores e dissabores reais e talvez simbólicos passam pelo cordão umbilical? Problemas sempre podem existir. Às vezes é um útero que finalmente se sente preenchido em sua falta e agora quer segurar em si e para sempre seu fruto tão esperado. Outras vezes é um útero que nunca quis ser preenchido, que não deseja reter, que quer expulsar antes do tempo. E então, talvez, teremos seres com cordões umbilicais psíquicos que nunca serão cortados. Podemos ter corpos que psiquicamente nunca saíram do útero, que se encolhem corporal e psiquicamente frente à vida e ao mundo. Ou corpos como que recolhidos, dobrados, caídos, peitos afundados, como que em busca da posição fetal, como que em busca da continuidade de uma gestação incompleta. Uma gestação para sempre incompleta. De qualquer forma, para pior ou para melhor, o feto que um dia fomos ainda mora em nós. É um dos nossos muitos corpos. Mas a gente poderia ir ainda um pouco mais longe. Podemos pensar, e Jung assim pensava, que às vezes carregamos vida fora, fardos que seriam dos nossos antepassados, problemas que eles não conseguiram resolver. Por exemplo, o próprio Jung passou meia vida trabalhando o problema religioso do pai. Sabendo ou não, carregamos conosco, vida fora, a vida não vivida dos nossos pais, a vida que eles poderiam viver e por uma série de razões, por medo, por conveniência, não o fizeram. E que, inconscientes, podemos deixá-los como herança para as gerações futuras. São fardos ancestrais bloqueando a individuação. Frases soltas do nosso script que parece não fazer sentido no nosso roteiro. Bem, mas acho que estou pintando um quadro com cores muito intensas. Só queria levantar a questão: traríamos nós, em nosso corpo, um problema ancestral? Com isso, como isso se manifestaria? Reafirmamos, compensamos, negamos? São muitas as complexidades. Bem, mas somos terapeutas e por essa razão que pensamos nessas coisas estranhas. Somos terapeutas e na sala de espera um paciente nos aguarda. Uma primeira entrevista. E o que nos diz o paciente que chega para a primeira entrevista? O que ele nos diz e o que o seu corpo nos diz, antes que ele fale? Que dizem suas mãos no primeiro cumprimento? O que quer dizer a mão que se liquefaz em nossa mão, que não tem energia, que não tem vitalidade? Aquela mão que parece tomar a forma da mão do outro, que parece se entregar. Será que é isso? E o que diz a mão que como que esmaga a nossa necessidade de afirmação? Sabe com quem você está falando? Ou será que a força física compensa uma fraqueza psíquica? E temos a mão que afaga, temos a mão que seduz, ou aquela que quer permanecer no cumprimento, que eterniza o cumprimento. Há mãos que insistem em reter a nossa, como há mãos que são retiradas rapidamente, como quem cumpriu o seu dever formal. O que dizem essas mãos? Há a mão da ansiedade que sua, e a mão humilde que antes de nos cumprimentar se enxuga na roupa. Ou a mão que sutilmente se limpa no bolso após o contato. Qual contágio teme essa mão? E o que dizer do corpo rígido que se levanta da poltrona da sala de espera, o corpo sem expressão, sem flexibilidade, um corpo que mantém uma distância segura? A rigidez da musculatura
e a face sem expressão parecem falar de um corpo que se segura, que se contrai e se controla, porque tenta sustentar um ego que pode estar perto de se esfacelar. Um corpo e uma psique prestes a psicotizar. Um corpo que parece precisar de distância, que parece precisar de espaço vital enorme. É um corpo em que a proximidade incomoda. Ele é tão diferente daquele corpo, digamos, histérico, que se aproxima e que quase cola seu rosto no nosso, invadindo o nosso espaço vital. Então, que o corpo acompanhamos até ao consultório, o que ele nos diz nesse trajeto da sala de espera ao consultório, o que quer dizer aquele que para à frente à poltrona e espera o gesto do terapeuta, a concordância, a ordem para que se sente, o que quer dizer aquele outro que se joga e se afunda no sofá, como que falando, eu não aguento mais? Às vezes é um corpo que se encolhe no canto, ocupando o menor espaço possível, normalmente na poltrona e na vida. Tímido, inferiorizado, o corpo do não posso incomodar, que nos diz, olha, eu quase não existo. Mas não é só o corpo o que nos diz, mas não só o corpo. O que nos diz a bolsa sobre os joelhos unidos daquela senhora? Aquele pequeno escudo pode estar dizendo, estou protegida, estou defendida, ou eu tenho medo, tenha cuidado comigo. E aquela outra que cruza as pernas e nos olha como que nos desafiando, que parece medir o efeito dos seus gestos, manipuladora, calculista, sedutora, ou apenas nos diz, fique distante. Ambígua, talvez ela seduza e se defenda, busque uma proximidade e se distancie, atraia e rejeite. E na sua ambiguidade, acaba sozinha. Será que por isso que nos procura? E aquele corpo histérico que falávamos há pouco, que se senta à nossa frente e mesmo antes de começar a falar, chora. Um choro que pode chegar aos gritos, que visa pedir socorro, mas que nunca convence. Um choro histérico que, em vez de angariar afeto, causa irritação. Um choro que as pupilas não se contraem e por isso parece enganoso. A aparência falsa de uma dor que no fundo é verdadeira. Nos lembra Fernando Pessoa, quando diz que o poeta, ou histérico, é um fingidor, fingindo tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E aquele rapaz que espera a nossa ordem para poder sentar-se, de gestos metódicos, contidos, educado demais. É bem possível que traga no corpo as marcas de uma infância difícil, de uma adolescência impedida por ter de trabalhar desde muito cedo, pela necessidade de sustentar a casa. Ele, o menino bem educado, que cuida da mãe, nunca foi menino. Ele teve que crescer antes do tempo. Sua tireoide teve que se desenvolver rapidamente para ele ser adulto antes do tempo. E então, pela falta do hormônio, ou pelo esforço da vida, ele deprime e nos procura. E aquele outro que nos aguarda na sala de espera, andando em círculos, impaciente, dando ordens no celular, que entra falando alto e deixando claro que não quer estar ali, que tem muitas coisas para resolver e que se senta na poltrona, inclina o corpo para frente, não como movimento para entrar em contato, não para se aproximar do outro, mas para ocupar o máximo de espaço, como que se sobrepujando ao outro, como fazendo o corpo crescer, como aqueles pássaros que eriçam as penas frente ao oponente, que nesse caso somos nós. O que nos diz esse corpo com as mãos nos braços da poltrona, pronto para se levantar? Que está de saída, que tem coisas mais importantes a tratar. Aquele que por fim comunica com voz de comando, que veio porque a esposa pediu, que o ameaçou como sendo a última tentativa antes do divórcio.
Mas tudo isso, o estar aqui, ele diz, é pura perda de tempo. E aqui abrimos um parênteses e pense comigo. A pior coisa que podemos fazer nessa hora é o se confrontar com essa persona. Ou, pior ainda, mostrar que ele precisa da nossa ajuda. Ele ficaria uma fera. Confrontar-se é a especialidade desse paciente, pós-graduado em se sobrepujar, em se sobrepor, em esmagar o oponente. Mas o terapeuta não entra nesse discurso feito de frases feitas, treinadas, usadas com a mesma finalidade daquele pássaro que falamos, que eriça as penas para assustar o inimigo. E que dessa forma se faz grande porque sabe que é menor, que pode ser engolido pelo outro e pela vida. Às vezes, é melhor se afastar dessa imagem agressiva e deixar que as frases feitas se percam no ar sem respostas. Talvez devêssemos nos abstrair um pouco, olhar nos olhos, na menina dos olhos do homem poderoso, e ver ali, atrás da persona, lá no fundo dos olhos, um menino frágil, objeto de bullying dos colegas, um garoto assustado. É com esse garoto que devemos nos comunicar, não com o poderoso. Talvez esse garoto até mesmo nos sensibilize, nos dê vontade de cuidar. E talvez também, à medida que esse paciente fale, até modere a sua voz e se recline na poltrona. E aqui já não é mais o discurso audível que se fez e que se faz e que se faz a comunicação. Agora pode ser o corpo do terapeuta que se inclina, que se aproxima, como faz um pai frente a um filho machucado. Um balé de corpos, muitas vezes inconsciente para ambos. E, de repente, o CEO da empresa, ou melhor, o menino, aquele menino que víamos na menina dos olhos, explode num choro repentino e marca a próxima sessão. Às vezes, em terapia, as bocas se calam e fala um corpo tagarela. Tem corpos que calados gritam. Gaiarsa, um terapeuta dos tempos antigos, costumava contar o caso daquele sujeito, talvez um introvertido, quieto, e que na festa sentava-se num canto com os olhos mansos, e as pessoas que passavam trocavam um sorriso, e às vezes até mesmo se aproximavam e comentavam algo com ele. Então, Gaiarsa falava também daquele outro, igualmente quieto, sentado num canto, mas que na sua quietude incomodava todo mundo. Era o sujeito com o grito preso na garganta. Esse, sem falar, perturba todo o ambiente. Os corpos se incomodavam com os gritos que os ouvidos não ouviam. No nosso consultório, precisamos aprender a ouvir os gritos não gritados, assim como os sorrisos não sorridos. Se fôssemos falar em sorrisos, seriam tantos os tipos que daria um livro. O sorriso da alegria, o da amargura, o sorriso triste, o sorriso da resignação, o da submissão, o sorriso da maldade, o sorriso sádico, o sorriso que humilha, o de pouco caso, o sorriso tímido, o complacente, o sorriso da sedução, o sorriso de aceitação, o que disfarça a emoção, o sorriso do fiquei sem graça, o sorriso do muito obrigado. O sorriso falsificado, querendo passar por qualquer um desses outros. E temos os lábios que delineiam esses sorrisos. Da Vinci, talvez, tenha posto numa pintura um dos mais famosos, o sorriso enigmático de Gioconda. O enigmático pode ser qualquer coisa, que comporta todas as nossas projeções. Mas desde criança, sabemos que os lábios arqueados para cima indicam prazer, alegria, satisfação. Ou quando para baixo, desprazer, tristeza, insatisfação. Mas temos também os lábios do sorriso dúbio, como o de Gioconda, ou os lábios que fazem bico, expressando dúvida, contrariedade, raiva.
Ou então, os lábios comprimidos de quem enfrenta um desafio, vive algo arriscado ou querem demonstrar firmeza de propósito. E os olhos, aos que brilham e espelham vitalidade, entusiasmo, alegria, ou os olhos baços, retratando desânimo, tristeza, desesperança. Envolto por sobrancelhas que se levantam em surpresa, espanto ou alegria, ou se abaixam em concentração, aí quase sempre acompanhadas de um olhar miúdo, apertado, mas as sobrancelhas que se abaixam também em reflexão e seriedade. O tórax fala tanto, aquele que se estufa feito pássaro de penas eriçadas, do qual já falamos, e quer mostrar a preponderância do seu ego, o poder e também a vaidade. Ou o tórax encolhido, que reflete um ego igualmente encolhido, intimidado, submisso, retraído. E há aquele que respira rápido e transmite tensão, uma forte emoção, que suspira para oxigenar um cérebro que consome muita energia em emoção e angústia. E o que respira devagar, de forma profunda, tentando controlar a ansiedade e a emoção. Interessante o movimento do tórax. Jung, há mais de um século, já nos falava do significado de nossa forma de respirar. Nos seus experimentos de associação, ele se deparou com os complexos. Aliás, foi ele que deu o nome de complexo aos complexos, não é? E percebeu que todo o nosso corpo se altera quando um complexo é ativado. Basta uma palavra que evoque um complexo, que mexa com a pessoa e pronto. O coração dispara, a pressão aumenta, a resistividade da pele se modifica, altera-se a circulação sanguínea, aparece a sudorese, rubores, palidezes e etc. Mas o que acho mais curioso desses experimentos é que ele amarrava uma certa borracha, que ele denominou pomposamente de pneumatógrafo, no peito do candidato, e com isso ele podia medir o movimento do tórax. E percebeu que quando um complexo inconsciente se ativa, ou seja, aquele complexo que temos, mas não sabemos que temos, fica energizado, nós entramos em ansiedade e nossa respiração fica curta e muito rápida. O tórax se movimenta rapidamente. Mas quando temos consciência de um complexo, quando sabemos da sua existência, mas não queremos que ninguém mais perceba, bem, aí retemos a respiração, aí então ela se faz profunda, tentamos controlar o ritmo. Alguém pode pensar, nossa, ele é um yogi. Não, ele é apenas um complexado controlado. É por isso que Jung é considerado o inventor do detetor de mentiras. Bem, isso é história. Na verdade, não precisamos do pneumatógrafo para perceber as alterações que ocorrem no organismo. Basta observar uma pessoa muito tímida entrando numa festa. Ela não escuta tão bem, às vezes há zumbidos no ouvido, outras vezes as vozes parecem ecos distantes, e de repente também a visão se perturba, parece que enxergamos através de um tubo, tudo fica pequeno e distante. E como se não bastasse, nos apresentamos pela terceira vez para a mesma pessoa. É uma lástima, a gente também não raciocina bem. Mas a gente estava no consultório, olhando a menina dos olhos, falando do corpo do paciente, mas e o corpo do terapeuta? O corpo do terapeuta pode ser bom terapeuta? Teria a nossa barriga um tipo de saber que o ego não consegue? Aquela primeira entrevista, aquele primeiro sonho, o sonho inicial, e de repente sentimos vindo de dentro de nós como que um certo frio, algo como se o ar ficasse mais denso, quase que um mal-estar. Um arrepio, talvez um leve enjoo. Que dores dele evocam as minhas? Claro, esse é um outro assunto que daria um outro livro, mas que imagens as imagens do paciente evocam em mim? Que complexos dele mobilizam os meus? Às vezes, diria Jung, é preciso consultar a barriga. A barriga, ele dizia, tem antenas longas,
captam acontecimentos distantes. Afinal, temos barriga há muito mais tempo do que cérebro. Então, o que dizem aquelas imagens e sensações vindas da minha barriga? Muitas vezes, barrigas em terapia se conversam e corpos se entendem sem que tenhamos consciência. E quando os corpos se entendem, é tão curioso, os corpos assumem mais ou menos a mesma posição, como se um imitasse a postura do outro, e nem paciente e nem terapeuta tem consciência disso. Muitas vezes, o corpo chega antes que o ego. Já viram aquelas gravações de adolescentes andando pelo shopping? Creio que foi o Ailton Amério, da Psicologia da USP, que realizou algumas gravações assim, sendo conciso. A menina passa, o garoto estufa o peito, se apruma, às vezes passa a mão no cabelo. E ele já está chavecando, só que o ego dele ainda não a percebeu. O corpo dele, e possivelmente também o dela, emitem todos os sinais de aproximação, mas seus proprietários demorarão uns bons momentos para se darem conta disso. Possivelmente, os antigos tivessem razão quando diziam que o amor nasce no coração, talvez com uma contribuição de alguns feromônios. Temos sempre muito a falar quando o assunto é corpo. Esse ser que somos nós e que nos leva do começo ao fim. Do útero, de onde saímos, ao útero cósmico do nosso final. Muitas vezes, nem nos damos conta que o nosso corpo tem milhares ou milhões de anos e que tem em si a experiência de todo esse tempo e de toda a humanidade. Que ele sabe tudo o que é necessário, sabe nascer e sabe morrer. E que nós também podemos saber se soubermos escutá-lo. É isso, gente. Obrigado.